Olá, meus queridos alunos, bom dia. Queridos alunos, eu vou fazer agora, nessa primeira etapa, eu vou fazer com vocês a correção do Aprender Mais de Matemática, que eu passei para vocês ontem. Então, vocês vão ver aqui, dia 14/9, que foi ontem, a nossa aula, sequência 1, a população indígena. Então, vocês tinham aí duas situações nessa primeira página. E eu vou ler para vocês. E a resolução já está aqui. Cauã descobriu que em 2020 viviam 12.977 indígenas na cidade de São Paulo, no bairro de Parelheiros e outros, e nas cidades do litoral paulista, 24.918, de acordo com o IBGE de 2020. Estime. Então, a primeira situação era estimar, né? Você vai, através dessas duas informações, você vai estimar quanto que você acha que é o total da população indígena distribuída na capital e no litoral de São Paulo na época. Então, não é para somar, não é para calcular, é para estimar. Você bate o olhinho aqui, mas aqui você vai calcular mais ou menos, estimar quanto que é a população. Então, a estimativa correta, 38 mil indígenas. E a próxima perguntinha era para calcular esse total. E depois valide o resultado com a calculadora. Então, eu só não fiz a adição, mas eu farei aqui. Então, meus queridos, a estimativa é de 38 mil indígenas e o cálculo é de 37.895 indígenas. E eu fiz aqui a soma para vocês verem. E eu fiz questão de deixar o número menor embaixo, porque ele veio aqui na sequência, ele veio primeiro, depois a outra informação está no segundo, na segunda parcela. Por quê? Na adição, não tem problema, maior, menor, você vai fazer o cálculo, vai dar o mesmo resultado. Porém, numa subtração, o número maior sempre deverá ficar em cima, minuendo, ok? Então, aqui nós temos parcela, parcela. O resultado da adição é chamado de soma ou total. Então, nós temos aqui, em 2010, viviam na cidade de São Paulo 12.977 indígenas. E nas cidades litorâneas, 24.918 indígenas. Litorâneas é que tem litoral, praias, ok? Então, nós fizemos aqui a adição dos indígenas da cidade de São Paulo, mais os indígenas do litoral de São Paulo. Então, 8 mais 7, 15. 7 mais 1, 8, com mais 1, 9. 9 mais 9, 18. 4, 5, 6, 7. 2 mais 1, 3. 37.895 indígenas. Atividade 1. Atividade 2. O Biratã contou para os amigos que no município de São Paulo, em 2010, moravam na área urbana, cidades, 11.918 indígenas. Como o total, então eu já tenho o total, turminha, eu não preciso calcular o total porque eu já tenho. Como o total de indígenas era nessa época de 12.977, quantos moravam em aldeias? Então, nós temos essa informação também pelo IBGE de 2010. Confira o resultado com a ajuda de calculadora. Então, ok, quem só fez na calculadora. Mas nós temos espaços aqui para a gente deixar a nossa continha montada. Como que a gente chegou na resposta. Então, aqui o que acontece? Por que que o 12.977 veio em cima? Se ele está como segunda
como que se diz aqui? Uma segunda informação. Porque aqui eu não quero saber o total. Então não é uma adição. Eu já tenho o total. Eu quero saber quantos desse total moravam em aldeias. Então aqui é uma subtração. Na subtração, como eu havia dito, o número maior sempre deverá ficar em cima, que é chamado de minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Então, nós temos aqui 12.977 indígenas, lá no ano de 2010, menos os 11.918 que moravam na área urbana. Nós vamos ter, então, fazendo a subtração, quantos indígenas moravam em aldeias. Então, turminha, o que nós temos aqui? O 7 é menor que o 8, então ele vai pedir ajuda na dezena. De 7 passou 1 para a unidade e ficou com 6. Então, nós temos aqui 8 para chegar no 17, ou quem preferir 17 menos 8, 9. Aqui, o 7 ajudou, então nós vamos trabalhar com o 6. 6 menos 1, ou 1 para chegar no 6, 5. 9 menos 9, 0. 2 menos 1, 1. E o 1 menos 1, 0. Então, nós tínhamos aqui em 2010, 1.059 indígenas que moravam nas aldeias, ok? Então, aqui eu fiz a correção da primeira e da segunda atividade do Aprender Sempre, de matemática. Agora, eu vou fazer para vocês a correção da segunda atividade, ou da terceira, deixa eu ver aqui, não consigo ver aqui, da terceira atividade. Então, a Tainá descobriu os dados atualizados em 2016 e ela mostrou o aumento da população indígena em todo o estado de São Paulo. Muitas famílias dessa população estão inscritas nos polos do CRPSP. C, Centro, R, Regional de Psicologia de São Paulo. Então, vamos lá. Quais são os polos que estão inscritos nesses polos? Então, nós temos o polo de Bauru, com 946 indígenas inscritos. Nós temos o polo de São Paulo, com 4.211 indígenas inscritos. Peruíbe, que é uma cidade litorânea do estado de São Paulo, nós temos 123 indígenas inscritos. Mongaguá, também é uma cidade litorânea do estado de São Paulo, 623 indígenas inscritos. Registro é uma cidade do estado de São Paulo, porém não é litorânea. Nós temos 291 indígenas inscritos. Então, de acordo com essa tabelinha, a questão A está perguntando: quantos indígenas estão inscritos no CRPSP? Então, o total. Quero saber quantos estão inscritos. Então, nós temos que fazer o quê? Somar todos os indígenas que estão inscritos. Então, foi o que eu fiz aqui. Eu fiz a soma. Então, inscritos, nós vamos ter... Deixa eu ver se eu pus os números direitinho. 946, 4.211, 123, 623, 291. Ok. Então, vamos lá. 6 mais 1, 7. 7 com mais 3, 10. Com mais 3, 13. Com mais 1, 14. 4 mais 1, 5. 6, 7, 8. 9, 10. Com mais 9, 19. 9, 10, 12, 13. 19, 20 e 21. Subiu 2.
4 com mais 2, 6. Então, no total de indígenas inscritos, nós temos 6.194. Depois foi pedido na comanda quantos têm suas terras demarcadas em zonas litorâneas. Litoral. Nós temos apenas Peruíbe e Mongaguá. Então, nós vamos pegar 123 de Peruíbe e 623 de Mongaguá. 6 mais 3 mais 3, 6. 2 mais 2, 4. 6 mais 1, 7. Então, nas zonas litorâneas, nós temos 746 indígenas. Bom, então eu fiz a correção. Eu vou aproveitar agora e já vou aproveitar a página para eu passar a atividade de hoje, no dia 15/9. Atividade 2 é uma sequência ainda dos indígenas, ok? O Biratã e Tainá gostam de fazer cálculos de formas diferentes e depois comparam, de formas diferentes e depois comparem os resultados, ok? Observe como eles resolveram a adição. Então, a adição é a mesma, 326 mais 298. A Tainá fez aqui do seu jeito, utilizou a sua estratégia, e o Biratã utilizou outra estratégia, que é a que a gente costuma utilizar no dia a dia. Mas nós vamos analisar as duas. A Tainá, ela fez a decomposição dos números. Então, 300, ela decompôs. 326 mais 298. Aí ela vai o quê? Somar, adicionar, juntar. 8 com mais 6, 14. 90 com mais 20, 110. 300 mais 200, 500. Então, agora ela vai fazer o quê? Ela vai juntar os resultados das duas parcelas. 500 mais 110 com mais 14, 624. O Biratã, ele fez aquele algoritmo que a gente costuma fazer no dia a dia. 326 mais 298. Então, vamos lá, unidade, 8 mais 6, 14. Então, eu vou até circular aqui, ó. 9 mais 2, 11, com mais 1, 12. 3 com mais 1, 4, com mais 2, 6. 624. Maneiras, estratégias diferentes, resultados iguais. Lembre-se, na adição, os números 326 são chamados, e 294, eles são chamados de parcelas. O resultado é chamado de soma ou total. Bom, aqui era só pra gente observar como que cada um calculou essa adição. Então, meus queridos, agora é com vocês. Escolha um dos procedimentos. Vocês podem escolher o da Tainá ou o de Ubiratã. E vocês vão resolver as adições. E depois que vocês resolverem, depois que vocês montarem, vocês terminarem de fazer, aí sim vocês vão conferir o resultado utilizando a calculadora. Então, vocês vão resolver a primeira. Adição, letra A. 2.514 mais 5.500. Então, eu tinha até montado aqui, mas eu apaguei, para eu corrigir depois. Letra B. 5.731 mais 999. Vocês perceberam que na segunda parcela não tem a unidade de milhar. Então, o que eu preciso? Que vocês deixem unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, aqui, e centena debaixo de centena, tá? Então, o que vai acontecer? A unidade de milhar vai ficar
sozinho. Isto é, depois com a soma aqui, vocês vão ver o que vai acontecer. Então, vocês vão montar a continha, somar, né? Vocês vão calcular e depois vocês vão comparar na calculadora. Agora, nós vamos ver procedimentos dos dois amiguinhos para a subtração. Então, agora nós vamos trabalhar com subtração. Então, nós temos essa subtração, 782 menos 273. A Tainá pensa de um jeito, que é fazendo a decomposição, e o Biratã usa o cálculo rapidinho. Então, vamos lá. 782, 700 mais 7, mais 12. O que aconteceu aqui? Nós vamos ver aqui, ó. E o 200 mais 70 mais o 3. Sim, porque aqui, ó, o que aconteceu? Ela não fez a decomposição do 80 de 8 unidades, ela fez de 70. Então, para chegar no 80, é o 12, no 82, ok? Aqui, turminha, é a decomposição. E o segundo número, subtraindo 200 mais o 70 mais o 3. O que vai acontecer agora? Nós vamos subtrair, tirar. É uma subtração. Então, vamos lá. Nós temos aqui o 3, para chegar no 12, faltam 9. 70, tirou o 70, zerou. 700 menos 200, 500. Então, nós temos aqui, olha, 509. Então, aqui nós temos a diferença, que é o resultado da subtração. É a diferença do minuendo e do subtraindo, nós temos essa diferença. O Biratã montou o algoritmo que a gente monta no dia a dia. A gente não tem o costume de decompor, porém, se vocês acharem mais fácil fazer pela decomposição, fiquem à vontade. Então, vamos lá, 782 menos 273. 2 é menor que 1, então nós vamos aqui na dezena. 8 vai passar 1 para a unidade, ficou 12. Eu costumo fazer aqui na frente, né, turminha? E aqui, então, vai ficar com 7. 3 para chegar no 12, 9. 7 menos o 7, 0. 7 menos os 2, 5. 509. Estratégias diferentes, resultados iguais. Lembre-se, na subtração, o número 782 é chamado minuendo, 273 é o subtraendo e 509 é chamado de diferença ou resto. Escolha um dos procedimentos, pode ser da Tainá ou de Ubiratã, e vocês vão resolver agora as subtrações. Confira o resultado utilizando a calculadora. Primeiro, turminha, montem a continha, façam, para depois vocês conferirem o resultado na calculadora. E na outra página, agora, Tainá faz multiplicação por estimativa e o Biratã faz pela técnica operatória, que é a que nós fazemos no dia a dia. Veja como fizeram o cálculo de 225 vezes o 19. Então, vamos lá. A Tainá, ela fez por estimativa. O que é uma estimativa? Você olhar e fazer um cálculo mental na sua cabecinha e colocar o resultado. Ela estimou. Então, o que ela pensou? Que 225 vezes 20, ela estimou em 4.500. O que ela faz? Ela pega o que ela estimou, que é o 4.500, menos
225, que é o multiplicando. Então, o cálculo real deu o produto 4.275 pela estimativa. Agora aqui, o Ubiratã, ele fez a técnica operatória, que é trabalhando com as tabuadas. Então, ele fez 9 vezes 5, 45. Não, ele fez, de outra maneira. 9 vezes 2, ele faz etapa por etapa, turminha. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 2, está na dezena, 180. 9 vezes 2, na centena, 1.800. Por que esses zeros? Porque nós trabalhamos com a primeira casinha, trabalhamos com a segunda e trabalhamos com a terceira. E aqui, 1 vezes, aliás, 10, né? 10 vezes 225, 2.250, porque esse 1 está na ordem da dezena. Então, nós vamos agora fazer o quê? Somar 5, abaixa, 8 mais 4, 12, 17, 8, 9, 10, 11 e 12, subiu 1, e 2 mais 1, 3 com mais 1 que foi daqui, 4. Eu vou fazer aqui, peraí. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10, 11, 12, subiu 1, 2, 3, 4. Então, 4.275. Lembre-se, na multiplicação, o número 225 e o 19 são chamados de fatores. E o resultado é o produto dos fatores, ok? Então, pra gente encerrar, vou deixar uma atividade aí de multiplicação para vocês. Escolha um dos procedimentos da Tainá ou de Ubiratã e resolva as multiplicações. Verifique o resultado utilizando a calculadora. Então, vocês terão aí 2 multiplicações, turminha. A letra A, 789 vezes 11. A letra B, 123 vezes 99. Então, vocês vão aí ou escolher o procedimento da Tainá ou o procedimento de Ubiratã. E a gente vai parar por aqui, tá? Então, até aqui, 15/9/2020. Meus queridos, agora nós vamos falar de língua portuguesa. E eu vou fazer para vocês a correção da canção 2 do Aprender Sempre. Então, vocês tinham que trabalhar aquele quadro, leitura da canção 2. Então, quais as respostas possíveis? No episódio 1, Emília está aprendendo a falar. Ela se atrapalha e não consegue pronunciar. No episódio 2, ela conta a história de um polvo que se aproximou e a atacou. Ficando muito brava, ela quis lutar com o polvo que, com tantos outros braços, ele a apertou. No episódio 3, da canção 2, turminha, brincando de esconde-esconde, encara todo mundo, qualquer ser humano, mesmo sendo uma bonequinha de pano. E o episódio 4, a boneca exigiu não ficar só e casou com um porquinho que se chama Rabicó. Então, nós temos aí os 4 episódios. Opa! Então, a língua portuguesa, ela é muito pessoal, né? Porque a matemática, ela tem estratégias diferentes, maneiras diferentes de chegar ao resultado? Sim. Porém, o resultado não tem como fugir. Ele vai ser sempre o mesmo.
Não importa as estratégias, a maneira como que vocês chegarem. Ele vai ser sempre o mesmo, ele é racional. É aquilo e acabou. A língua portuguesa, cada um tem a sua maneira de explicar, de entender. Então é muito pessoal, ok? Vocês vão falar, mas não está igualzinho, pro. Não tem problema, o que importa é que vocês colocaram, o que vocês entenderam, mas que tenha, né? Que englobe todos esses episódios que aconteceram na canção 2. Bom, nós temos um outro quadro. Vocês estão vendo, ó, letrinha B é uma resposta pessoal, de acordo com o conhecimento do aluno sobre a Emília. A letrinha C também é pessoal, de acordo com o interesse do aluno. Se ele é um aluno esforçado, interessado, ele vai correr atrás, ele vai pesquisar. E a letrinha D nós temos as respostas possíveis. Porque também eu não posso dar qualquer resposta, né? Tem que ser de acordo com o texto que a gente leu. No caso, nós estamos trabalhando a canção 2. Então, a Emília, ela inventa muita história. Ela gosta de mandar. E ela é uma boneca inteligente. Se atrapalha e não consegue pronunciar. Encara todo mundo e pensa como a gente. É tagarela, a bonequinha. Faz de conta e tem memória. Não entra pelo cano. E ela também é chamada de Marquesa. Agora, a questão 4 são aquelas letrinhas A, B, C, D e E. Então, a letrinha A, responder relacionando o trecho lido e as canções. Ok, já está feito. A atividade 4. Agora nós vamos entrar na letrinha A. É uma resposta pessoal, de acordo com conhecimentos do aluno e a leitura realizada. A letrinha B, uma resposta possível. Emília começou a falar após ser medicada com a pílula falante. A letrinha C, a resposta possível também. Existe semelhança entre o trecho e as duas canções, pois relatam de que maneira Emília começou a falar. Letrinha D, Narizinho, Emília e Doutor Caramujo. Letra E, uma resposta pessoal, porém que se espera que o aluno argumente com base nas canções e trecho lido sobre a vida da personagem Emília. Então, aqui também é uma resposta pessoal.